Depois de assistir isso, você vai entender por que aquele cara que mal responde mensagens dela, que cancela planos quando tem algo melhor para fazer, que claramente não coloca ela em primeiro lugar, esse cara consegue exatamente o que quer. Enquanto isso, você, que reorganiza sua agenda inteira, que responde em segundos que faria qualquer coisa por ela, fica esperando migalhas de atenção e se perguntando o que está fazendo de errado. Você não está louco. Você identificou um dos padrões mais brutalmente consistentes das dinâmicas relacionais modernas. E aqui está a verdade que vai contra décadas de conselhos sobre ser você mesmo, mostrar seus sentimentos e comunicação aberta. Indiferença estratégica não é apenas uma tática, é a postura fundamental que separa homens que são escolhidos daqueles que ficam suplicando por escolha. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui contradiz completamente tudo que te ensinaram sobre relacionamentos saudáveis. Vai doer, mas vai libertar. Porque uma vez que você entende as regras reais do jogo, não as que deveriam existir, mas as que realmente existem, você nunca mais vai operar em desvantagem permanente. Vou te mostrar exatamente por que homens emocionalmente disponíveis são sistematicamente rejeitados. Porque quanto mais você se importa, menos ela se importa. E como se tornar o tipo de homem que mulheres competem para manter, ao invés de toleram por conveniência. A jornada começa com uma pergunta simples. Você está pronto para aceitar que a realidade não funciona do jeito que você gostaria que funcionasse? Vou começar com uma afirmação que vai contra tudo o que você ouviu. Disponibilidade emocional não cria atração. Ela mata a atração. E quanto mais disponível você fica, mais rápido ela desaparece. Você conhece esse roteiro de cor, conhece uma mulher, ela parece interessada. Vocês começam a conversar. E você, porque realmente gosta dela, porque quer que isso funcione, faz o que todo mundo te ensinou a fazer. Você se torna presente, disponível, atencioso. Você responde rapidamente, faz planos ao redor da agenda dela. Mostra que você se importa através de ações consistentes. Abre seu mundo emocional porque vulnerabilidade é força e comunicação honesta constrói intimidade. E no começo, funciona. Ela aprecia, ela responde, ela demonstra interesse. Você pensa, finalmente alguém que valoriza um cara que trata ela bem. Você se sente validado por fazer tudo certo. Mas então, algo muda. Gradualmente ou de repente. Ela demora, mais para responder. Cancela planos, fica ocupada, precisa de espaço, não está pronta para algo sério. Ou simplesmente desaparece, substituindo você por alguém que objetivamente a trata pior, mas que ela não consegue parar de pensar sobre. E você fica ali completamente confuso se perguntando: o que aconteceu? Eu fiz tudo certo. Fui exatamente o que ela disse que queria. Por que não funcionou? Deixe-me te contar o que realmente aconteceu. Você não foi rejeitado apesar de ser disponível e atencioso. Você foi rejeitado precisamente porque foi disponível e atencioso. Sua gentileza não foi problema. Sua disponibilidade constante foi. Sua transparência emocional completa foi. Seu investimento desproporcional foi. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir em voz alta. Atração não é negociada, é sentida. E ela responde primariamente à percepção de escassez, não abundância. Quando você se torna completamente disponível, totalmente previsível, emocionalmente transparente desde o início, você não cria segurança ou confiança. Você elimina tensão. E tensão não é o oposto de amor. É o combustível da atração. Pense em qualquer coisa que você realmente valoriza na sua vida. Pode ser um objeto, uma oportunidade, uma experiência. Agora pergunte-se: quanto disso veio facilmente, abundantemente, sem esforço? Provavelmente muito pouco. As coisas que você mais valoriza são aquelas que foram difíceis de conseguir, escassas de alguma forma, que exigiram algo de você para alcançar. Isso não é uma falha do caráter humano. É economia fundamental de valor percebido. Atendi recentemente um cliente que personifica perfeitamente esse padrão. Vamos chamá-lo de André, 32 anos.
carreira sólida, bom cara, emocionalmente inteligente. Conheceu uma mulher que realmente o interessou e fez exatamente o que achava que deveria fazer. Tornou-se completamente disponível para ela. Mensagens de bom dia e boa noite, check-ins durante o dia perguntando como ela estava. Disponibilidade imediata se ela precisasse conversar sobre qualquer coisa. Reorganização de planos de fim de semana se ela quisesse se encontrar. Transparência total sobre quanto ele estava gostando dela e onde ele via isso indo. 3 meses depois, ela terminou. Disse que ele era incrível, mas ela não sentia aquela faísca, que ele merecia alguém que o valorizasse mais, que ela não estava em lugar emocional certo para relacionamento. Todas as frases prontas que essencialmente significam: você deixou muito claro que sou sua melhor opção, enquanto você claramente não é a minha. 6 meses depois, ela está num relacionamento com um cara que, pelas próprias palavras dela para amigos mútuos, nem sempre responde minhas mensagens e tem um monte de coisas acontecendo na vida dele. Ela não está nesse relacionamento porque ele a trata melhor. Ela está nele porque ele a trata como uma parte da vida dele, não como o centro da sua existência. Essa não é exceção, é padrão. E uma vez que você começa a prestar atenção, você vê isso por todo lado. Seu avô podia ser direto, honesto, disponível, fazer sua intenção absolutamente clara e funcionar. Sabe por quê? Porque ele operava num mercado relacional fundamentalmente diferente. Compromisso tinha valor social tangível. Havia pressão de pares, expectativas familiares, estruturas comunitárias que tornavam relacionamentos sérios o caminho de menor resistência. Mulheres tinham incentivos reais, sociais, econômicos, práticos, para escolher estabilidade sobre excitação, previsibilidade sobre mistério. Mas o jogo foi completamente reescrito. Hoje, numa era de opções aparentemente infinitas, através de aplicativos, validação constante através de redes sociais, ausência de pressão social real para comprometimento e independência econômica crescente, as dinâmicas inverteram completamente. Disponibilidade emocional não é mais vista como virtude. É interpretada como falta de opções. Quando você responde imediatamente toda vez, você não está mostrando que se importa. Você está sinalizando que não tem nada mais importante competindo pela sua atenção. Quando você cancela seus planos para se encaixar na agenda dela, você não está demonstrando flexibilidade. Você está comunicando que sua vida não tem estrutura própria suficientemente importante para defender. Quando você demonstra investimento desproporcional cedo, você não está construindo conexão. Você está revelando que ela é sua melhor opção, enquanto você claramente não é a dela. E aqui está o paradoxo que vai te assombrar. Quanto mais você tenta provar seu valor através de disponibilidade e esforço, mais você confirma sua falta de valor percebido. É como tentar convencer alguém que você é confiante, explicando repetidamente por que você é confiante. O ato mesmo de precisar provar contradiz a afirmação. O homem indiferente não precisa provar nada. Ele simplesmente vive de uma forma que torna óbvia uma verdade fundamental. Ele tem coisas acontecendo na vida dele que são genuinamente importantes o suficiente para competir pela atenção dele. Ela não é o Sol ao redor do qual ele orbita. Na melhor das hipóteses, ela é um planeta orbitando ao redor do Sol dele. E sóis não perseguem planetas. Eles simplesmente existem e planetas são atraídos por sua gravidade. Você pode argumentar que isso é injusto, que não deveria funcionar assim, que pessoas deveriam ser valorizadas por bondade e disponibilidade. E, filosoficamente, talvez você esteja certo, mas a realidade não opera baseada em como as coisas deveriam ser. Ela opera baseada em como as coisas são. E ignorar isso por idealismo não te protege das consequências. Só garante que você vai continuar experimentando exatamente o padrão que te trouxe até aqui. Então a questão não é se isso é justo. A questão é, você vai continuar operando sob regras que não existem mais? Ou vai aceitar as regras que realmente governam o jogo e aprender a navegar elas efetivamente? Todo homem intuitivamente sabe que perseguir faz ela se afastar.
que recuar faz ela se aproximar. Mas a maioria interpreta isso como manipulação psicológica, como se mulheres conscientemente decidissem punir interesse e recompensar indiferença. A realidade é simultaneamente mais simples e mais brutal. É a economia básica de valor percebido operando automaticamente, abaixo do nível de escolha consciente. Imagine que você está comprando um carro. Cenário A. O vendedor diz: "Este é o único modelo que temos nesta cor. 3 pessoas já demonstraram interesse hoje, provavelmente vai sair até amanhã. Sinceramente, não sei se ainda estará aqui se você voltar depois." Cenário B. O vendedor diz: "Por favor, leve este carro. Está aqui há 6 meses, estou desesperado para vender. Posso baixar o preço, posso incluir extras grátis, só preciso fechar essa venda." Qual cenário aumenta o valor percebido do carro? A resposta é tão óbvia que parece insulto perguntar. Agora aplique exatamente a mesma lógica às suas interações relacionais. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre disposto a ajustar sua agenda, sempre demonstrando investimento que excede o dela, você não está sendo amoroso ou atencioso. Você é o vendedor desesperado sinalizando que tem excesso de produto que ninguém mais quer comprar. O homem indiferente não está jogando jogos sofisticados. Ele literalmente tem outras coisas acontecendo na vida dele que competem pela atenção dele. Projetos que o empolgam, objetivos que está perseguindo, amigos que valoriza, rotinas que mantém, hobbies que o absorvem. Ela não é o centro do universo dele, porque o universo dele tem um centro: ele mesmo, seus propósitos, sua missão. E isso, paradoxalmente, a faz querer orbitar ao redor dele. Deixe-me te contar sobre 2 caras que conheço. Primeiro, Rafael. Quando conhece uma mulher que lhe interessa, ele se torna totalmente focado nela. É como se um holofote se acendesse e ela fosse o único objeto iluminado. Ele quer conversar constantemente. Compartilha tudo sobre seu dia. Faz perguntas detalhadas sobre o dela. Está sempre disponível se ela precisa de apoio emocional. Cancela planos com amigos se ela sugere se encontrarem. Põe projetos pessoais em espera porque relacionamento é prioridade. O resultado? Sempre começa forte. Ela aprecia a atenção, sente-se especial, corresponde inicialmente, mas inevitavelmente, dentro de semanas ou poucos meses, ela começa a se afastar. Precisa de espaço. Está confusa sobre o que quer. Não sente que estão compatíveis apesar de ele ser tão bom cara. Eventualmente termina ou simplesmente desaparece, e Rafael fica completamente perplexo porque fez tudo certo. Segundo Marcelo, quando conhece uma mulher, ele mantém sua rotina completamente inalterada. Academia 5 vezes por semana no mesmo horário. Projeto paralelo que consome suas noites de terça e quinta. Fins de semana frequentemente comprometidos com amigos ou hobbies. Ele responde mensagens quando tem tempo genuíno, não quando está no meio de algo. Ele sai com ela quando se encaixa naturalmente na agenda dele, não reorganiza tudo ao redor da disponibilidade dela. Compartilha partes da sua vida seletivamente, não descarrega tudo imediatamente. O resultado? Ela manda mensagem mais, sugere encontros, pergunta sobre o que ele está fazendo, por que demorou para responder, quer entender suas prioridades, compete pela atenção dele, valoriza cada momento que consegue com ele, porque claramente não é garantido. E o relacionamento, quando se forma, é entre 2 pessoas completas, adicionando valor à vida um do outro. Não uma pessoa completa carregando uma metade necessitada. Qual é a diferença fundamental entre Rafael e Marcelo? Não é que Marcelo seja a melhor pessoa ou mais atraente fisicamente. É que Marcelo nunca fez dela o sol ao redor do qual ele orbita. Ele manteve sua vida como prioridade, e ela naturalmente se tornou uma adição agradável, não o propósito central. Rafael transformou a vida dele numa órbita ao redor dela, e sóis não são atraídos por planetas que orbitam. Ele simplesmente os mantém em órbita. Agora vamos falar sobre a matemática brutal do investimento desproporcional. Dinâmicas relacionais operam como mercados, e em mercados, valor é determinado pela proporção entre oferta e demanda.
Quando seu investimento emocional excede consistentemente o dela, você não cria reciprocidade, você cria desequilíbrio. E desequilíbrio não gera atração, gera tédio ou pior, algo próximo à repulsa. Pense em investimento como moeda num sistema econômico relacional. Cada mensagem que você envia é um investimento. Cada plano que você cancela para acomodá-la é um investimento. Cada revelação emocional profunda é um investimento. Cada demonstração que ela é mais importante para você do que você é para ela é um investimento. E aqui está o princípio fundamental que governa o valor de qualquer coisa. Ninguém valoriza o que obtém facilmente. Ninguém. Não importa o que dizem conscientemente. Faça este teste mental honesto. Pense nas suas últimas interações românticas. Em quantas delas você estava significativamente mais investido emocionalmente do que ela? Agora, dessas interações desequilibradas, quantas resultaram em relacionamento satisfatório de longo prazo? A correlação é brutalmente consistente, não é? As que funcionaram foram aquelas onde o investimento era relativamente equilibrado. As que falharam foram aquelas onde você estava doando atenção, tempo e energia emocional como se fosse ilimitado e livre. Aqui está o que acontece quando você opera com investimento desproporcional. Você essencialmente está vendendo sua atenção com desconto massivo. E desconto comunica uma mensagem clara. Este produto não tem demanda suficiente para comandar preço total. Por que você deveria pagar preço premium por algo que o vendedor está desesperado para dar quase de graça? Atendi uma mulher há alguns meses, vamos chamá-la de Júlia, que ilustra perfeitamente o outro lado dessa dinâmica. Ela tinha dois caras interessados nela simultaneamente. Pedro, estava constantemente disponível. Respondia imediatamente, planejava encontros elaborados, expressava claramente quanto gostava dela. Estava obviamente muito investido. O outro, Lucas, era mais difícil de alcançar. Demorava para responder. Às vezes cancelava planos. Era menos expressivo emocionalmente. Obviamente menos investido. Racionalmente, Júlia sabia que Pedro era a escolha melhor. Ele tratava ela melhor. Era mais confiável, mais comunicativo. Ela até disse literalmente: "Eu sei que deveria escolher Pedro. Ele seria bom para mim. Mas não consigo parar de pensar no Lucas. Não sei o que é." O que ela não conseguia articular conscientemente é que seu cérebro estava fazendo cálculo de valor percebido automaticamente. Pedro tinha baixo valor percebido precisamente porque estava tão disponível. Lucas tinha alto valor percebido precisamente porque não estava. Não tinha nada a ver com quem era a melhor pessoa. Tinha tudo a ver com quem sinalizava escassez versus abundância através do comportamento. Eventualmente, Júlia escolheu Lucas. E surpresa de ninguém, que entende essas dinâmicas. Assim que ela se comprometeu totalmente e seu investimento passou a exceder o dele, Lucas perdeu interesse e terminou. Por quê? Porque o que o atraía era a atenção, o desafio, a necessidade de competir pela atenção dela. Uma vez que ela se tornou totalmente disponível, totalmente investida, totalmente previsível, o valor percebido caiu. Isso é cruel? É superficial? Talvez. Mas é real. E operar como se não fosse real, porque você preferiria que não fosse só garante que você vai continuar sendo o Pedro da situação, assistindo enquanto ela escolhe o Lucas. Aqui está outra verdade brutal sobre investimento. Você literalmente ensina às pessoas como te tratar através do que você tolera. Cada vez que você responde imediatamente apesar dela demorar horas. Cada vez que você ajusta sua agenda, apesar dela raramente ajustar a dela. Cada vez que você investe emocionalmente, além do que ela retribui, você está treinando-a que seu tempo, atenção e energia emocional têm valor baixo, que não precisam ser conquistados ou reciprocados, porque são dados livremente independente do comportamento dela. E aqui está a parte que ninguém quer aceitar. Uma vez que você estabelece esse padrão, é incrivelmente difícil mudá-lo dentro do mesmo relacionamento ou interação, porque você já definiu o preço, você já comunicou o valor. Tentar aumentar o preço depois que você já estava vendendo barato é visto como manipulação
ou mudança de personalidade inconsistente. A única forma de evitar essa armadilha é nunca cair nela inicialmente. Calibrar seu investimento desde o começo. Corresponder ao dela. Não exceder na esperança que eventualmente ela vai igualar. Manter suas prioridades e rotinas intactas até que ela demonstre, através de ações consistentes ao longo do tempo, que ganhou acesso a mais investimento de você. O homem indiferente entende isso instintivamente. Ele não está calculando cada interação. Ele simplesmente tem vida suficientemente completa que investimento desproporcional nunca é tentação. Ele não precisa decidir conscientemente, não responder imediatamente, porque ele estava genuinamente fazendo outra coisa. Ele não precisa fingir ter outros planos, porque ele literalmente tem outras prioridades. Sua escassez é consequência natural de ter vida cheia, não tática manipulativa. E é por isso que funciona tão bem. Porque não é performance. É a autenticidade de alguém que construiu existência valiosa, independentemente de qualquer pessoa específica. E essa autenticidade comunica valor de forma que nenhuma quantidade de táticas pode replicar. Aqui está onde a narrativa cultural moderna te traiu da forma mais completa possível. Você foi sistematicamente ensinado que vulnerabilidade é força, que compartilhar seus medos e inseguranças cria intimidade, que comunicação aberta sobre sentimentos é fundação de relacionamentos saudáveis, que mulheres querem homens emocionalmente disponíveis que processam emoções com elas. Tudo isso soa progressivo, iluminado, evoluído e é completamente contraproducente na prática da dinâmica de atração. Vou ser absolutamente direto porque você precisa ouvir isso. Quando você abre seu mundo emocional completamente para uma mulher cedo demais, quando você compartilha suas inseguranças antes de estabelecer valor demonstrado, quando você usa vulnerabilidade como ferramenta para criar intimidade forçada, você não está construindo conexão profunda. Você está transferindo carga emocional. Você se torna trabalho, não prêmio. Vulnerabilidade masculina só é atraente quando vem de posição de força demonstrada. Quando um homem que já provou ser capaz, resiliente, emocionalmente estável através de ações e comportamento consistente, escolhe compartilhar um momento de vulnerabilidade, isso cria conexão porque é percebido como presente raro. Ela ganhou acesso a algo que você não mostra facilmente. É escolha consciente de se abrir, não necessidade desesperada de validação emocional. Mas quando vulnerabilidade é sua postura padrão, quando você usa a confissão emocional como moeda para criar intimidade prematura, quando você despeja suas inseguranidades, medos e necessidades emocionais logo no começo, você se torna mais uma fonte de necessidade emocional na vida dela, não refúgio das demandas do mundo. Pense numa fortaleza. Tem muros altos, portões pesados, torres de vigia. Dentro, há jardins secretos, câmaras escondidas, tesouros guardados. Quando você permite alguém entrar, depois que essa pessoa provou ser digna através de tempo, consistência e investimento próprio, a experiência é profunda. Ela teve que ganhar entrada, teve que demonstrar valor. O acesso foi conquistado, não dado. Agora imagine que você simplesmente remove todos os muros antes de qualquer um chegar. Não há portões para atravessar, não há mistério para desvendar, não há senso de conquista ao alcançar o interior. Você não facilitou a conexão, você eliminou o desejo de conectar. Por quê? Porque conquista é o que cria valor psicológico. O que vem fácil é descartado facilmente. Vulnerabilidade prematura é exatamente isso. Você está dando acesso total aos seus espaços emocionais mais íntimos antes de qualquer um valorizar suficientemente esse acesso. E uma vez que você vê essa dinâmica, não consegue mais deixar de ver. Em todo relacionamento que fracassou, provavelmente houve um momento, talvez você percebeu em tempo real, talvez apenas em retrospecto, onde você compartilhou demais, cedo demais, e algo mudou em como ela te via. Atendi um cara, vamos chamá-lo de Felipe, que exemplifica perfeitamente essa armadilha. Conheceu uma mulher, química inicial forte, alguns encontros excelentes, e então
Na terceira vez que se viram, ela perguntou sobre relacionamentos passados. Pergunta comum, certo? Mas ao invés de dar resposta superficial e seguir em frente, Felipe viu como oportunidade para ser vulnerável e autêntico. Ele passou a próxima hora descrevendo em detalhe como seu último relacionamento terminou, quanto o machucou, como ainda estava processando a dor, suas inseguranças sobre não ser suficientemente bom, seus medos sobre se abrir novamente. Ele chorou um pouco. Ela ouviu, pareceu compreensiva, disse as coisas certas. Mas o interesse dela morreu naquela noite, não imediatamente. Levou algumas semanas de distanciamento gradual até ela eventualmente dizer que não sentia aquela conexão forte o suficiente. Por quê? Felipe interpretou como ela não estava pronta para alguém emocionalmente disponível. A realidade? Ele despejou carga emocional massiva nela antes de estabelecer qualquer fundação de valor demonstrado. Ele se tornou projeto emocional, não parceiro potencial. Aqui está a distinção crucial que ninguém explica. Existe diferença enorme entre ser emocionalmente estável versus emocionalmente aberto. Estabilidade emocional é atraente. Significa que você processa suas experiências internamente, que você tem estruturas de suporte, que você não precisa de validação constante para funcionar. Abertura emocional prematura, por outro lado, frequentemente sinaliza o oposto: necessidade de validação externa, falta de processamento interno, uso de outros como terapeutas não pagos. Mulheres dizem que querem homens vulneráveis porque conscientemente elas genuinamente acreditam nisso. Elas valorizam vulnerabilidade em amigos. Apreciam quando homens em suas vidas podem compartilhar emoções. Mas atração não opera em nível consciente de valores declarados. Opera em nível instintivo de sinais de valor percebidos. E vulnerabilidade prematura sinaliza inversão de polaridade. Você precisa de apoio emocional dela antes de estabelecer que você pode fornecer apoio para ela. Considere como isso funciona. Quando feito corretamente, você conhece alguém. Você projeta competência, estabilidade, vida interessante. Você não esconde que é humano, mas você também não usa ela como confessionário emocional. Meses passam. Ela vê através de suas ações que você é confiável, capaz, emocionalmente regulado. E então, num momento específico onde o contexto faz sentido, você compartilha algo genuinamente pessoal. Talvez sobre desafio significativo que superou. Talvez sobre perda que processou. Talvez sobre medo que enfrentou. Esse momento cria intimidade profunda, porque ela já estabeleceu em sua mente que você é valioso. A vulnerabilidade não define você. Complementa a imagem de homem multidimensional. Ela não precisa segurar você emocionalmente porque você já demonstrou que se segura sozinho. O compartilhamento é presente, não fardo. Essa é vulnerabilidade de posição de força, completamente diferente de vulnerabilidade de posição de necessidade. Aqui está outro padrão que vejo repetidamente. Homens que foram ensinados a processar emoções juntos, essencialmente, transformam mulheres em suas terapeutas não pagas. Cada estresse do trabalho precisa ser discutido em detalhe. Cada conflito com amigo precisa de análise conjunta. Cada insegurança pessoal precisa de validação dela. Isso não é parceria emocional. É trabalho emocional unilateral. E trabalho não é atraente. Compare com o homem indiferente. Ele tem vida emocional rica, mas processa internamente ou com estruturas de suporte apropriadas. Amigos próximos, talvez terapeuta, talvez através de atividades físicas ou criativas. Ele não usa a parceira romântica como depósito primário para tudo que está sentindo. Não porque está reprimido, mas porque tem canais saudáveis de processamento que não dependem dela. Quando ele compartilha com ela, é seletivo, significativo. Não é dumping emocional diário. É compartilhamento intencional de coisas que realmente importam. E porque é raro, é valorizado. Porque não vem com expectativa de que ela precisa resolver ou validar. É apreciado, não temido. Isso pode soar frio, como se eu estivesse defendendo repressão emocional ou falta de autenticidade. Não estou. Estou defendendo discriminação sobre com quem,
quando e como você compartilha suas vulnerabilidades. Estou defendendo construir fundação de valor percebido antes de depositar sua vida emocional inteira em alguém. Estou defendendo ser completo o suficiente que vulnerabilidade é adição à sua profundidade, não substituto para a falta dela. A verdade brutal é: mulheres não querem ser suas terapeutas. Elas querem ser parceiras de homens que já fizeram trabalho de entender e gerenciar suas próprias experiências emocionais. Vulnerabilidade compartilhada de posição de força é íntima. Vulnerabilidade exposta de posição de necessidade é exaustiva. E aqui está o teste. Se você remover a disponibilidade emocional dela, se ela não estiver mais lá para processar suas emoções com você, sua vida emocional entra em colapso? Ou você tem estruturas suficientes que ela é adição valiosa, mas não necessidade fundamental? A resposta a essa pergunta determina se sua vulnerabilidade vem de força ou fraqueza. O homem que nenhuma mulher consegue manipular não é emocionalmente fechado. Ele é emocionalmente autossuficiente. Ele processa, ele sente, ele até compartilha. Mas ele faz tudo isso de posição onde presença dela é escolha desejada, não muleta necessária. E essa independência emocional é infinitamente mais atraente do que abertura desesperada. Sociedade moderna vendeu uma fantasia específica e completamente contraproducente, que mulheres querem homens que comunicam abertamente sobre absolutamente tudo, que verbalizam cada sentimento, que estão sempre dispostos a processar qualquer situação, que não mantêm nada privado ou interno. Transparência total como ideal máximo de relacionamento saudável. E, tecnicamente, em nível consciente e racional, muitas mulheres genuinamente acreditam que querem isso. Se você perguntar, elas vão dizer: quero alguém que comunique, quero alguém aberto, quero alguém que compartilhe seus pensamentos e sentimentos comigo. Sou razoável, sou saudável, sou maduro. Mas observe comportamento real, não declarações ideológicas. Observe quais homens elas perseguem, quais elas fantasiam sobre, quais elas dizem que não conseguem decifrar completamente. Não é o cara que está sempre disponível para longas conversas sobre relacionamento. Não é o cara que verbaliza cada pensamento e sentimento. É o cara que tem profundidade que ela ainda está descobrindo, motivações que ela ainda está tentando entender, partes da vida dele que permanecem misteriosas e intrigantes. Mistério não é engano. Mistério não é jogar jogos. Mistério é simplesmente manter fronteiras sobre o que você compartilha, quando compartilha e com quanto detalhe. É a arte de revelar-se gradualmente em camadas, fazendo cada revelação sentir-se como privilégio ganho através de tempo e demonstração de valor, não direito presumido desde o primeiro encontro. Pense na diferença entre ler um livro, onde tudo é explicado explicitamente no primeiro capítulo, versus um onde você vai juntando pistas, formando teorias, sendo surpreendido por revelações bem colocadas. Qual mantém sua atenção? Qual você relê? Qual você recomenda para amigos porque não consegue parar de pensar sobre? O homem que comunica tudo antecipadamente é como o livro que estraga todos os plot twists na introdução. Pode ser mais saudável em teoria abstrata de relacionamentos, mas é fundamentalmente menos envolvente na prática real de atração. A mulher que diz querer comunicação total, frequentemente, é a mesma que perde interesse quando você atende esse pedido completamente. Por quê? Porque a atração opera em tensão, e tensão requer lacunas. Lacunas entre o que é conhecido e desconhecido. Intervalos entre disponibilidade e ausência. Diferença entre o que você mostra prontamente e o que permanece privado até ser adequadamente conquistado. Elimine todas as lacunas e você elimina toda a tensão. E sem tensão, não há eletricidade, não há curiosidade, não há aquele elemento de preciso entender mais sobre esse cara que mantém ela pensando sobre você. Atendi uma mulher recentemente, vamos chamá-la de Marina, que estava simultaneamente em early stages com dois caras. Primeiro, Daniel. Ele tinha contado toda a sua história de vida até a terceira semana. Compartilhava detalhes de seu dia diariamente.
Verbalizava exatamente o que estava sentindo sobre ela. Não tinha nada nele que ela não soubesse ou não pudesse prever. Segundo Tiago, ela sabia o básico sobre ele, mas havia camadas que ainda estava descobrindo. Ele mencionava coisas de passagem que deixavam ela curiosa, mas não elaborava imediatamente. Tinha hobbies e interesses que ela estava gradualmente aprendendo sobre. Partes de sua vida que ele não compartilhava livremente, mas que ela estava ganhando acesso lentamente. Racionalmente, Marina apreciava a abertura de Daniel. É tão refrescante alguém que comunica tão bem, ela disse. Mas emocionalmente, ela estava obcecada com Tiago. Sinto que estou constantemente descobrindo novas camadas nele, ela explicou. Não sei, há algo sobre não saber completamente tudo sobre ele que me faz querer saber mais. Eventualmente, ela escolheu Tiago. Não porque ele comunicava menos bem, mas porque a comunicação dele era dosada, estratégica, revelada em camadas. Cada descoberta sobre ele sentia-se como conquista. Daniel, por outro lado, despejou tudo imediatamente, e uma vez que ela tinha o mapa completo de quem ele era, não havia mais território para explorar. Aqui está o princípio psicológico operando. Humanos são naturalmente curiosos e motivados por mistério. Quando algo é completamente conhecido, completamente previsível, completamente transparente, perde fascínio. Não porque é ruim, mas porque não há mais descoberta possível. É completamente mapeado. Não há mais surpresas. Não há mais aquele elemento de o que vou descobrir hoje sobre essa pessoa. O homem indiferente entende isso não porque lê o manual sobre dinâmicas relacionais, mas porque, naturalmente, mantém partes de sua vida privadas, não por manipulação, mas porque genuinamente acredita que nem tudo precisa ser compartilhado imediatamente. Alguns aspectos de quem ele é revelam-se com o tempo. Algumas experiências ele compartilha seletivamente com pessoas que provaram merecer esse nível de acesso. Ele não conta toda a sua história de vida no primeiro encontro, não porque está escondendo, mas porque isso parece esmagador e desnecessário. Ele não verbaliza cada pensamento que tem sobre ela, não porque está jogando hard to get, mas porque processar internamente, antes de compartilhar, é seu padrão natural. Ele não está sempre disponível para longas conversas sobre relacionamento, porque tem outras coisas que demandam sua atenção mental. E tudo isso cria o que psicólogos chamam de gap de curiosidade, aquele espaço entre o que é conhecido e o que ainda está para ser descoberto. Esse gap é o que mantém interesse ao longo do tempo. É o que faz ela prestar atenção quando você compartilha algo. É o que torna cada revelação sobre você sentir-se significativa ao invés de apenas mais item numa lista já exaustiva de informações que você despejou. Compare isso com o homem supercomunicativo. Dentro de semanas ele já compartilhou praticamente tudo. Ela conhece seu passado completo, sabe exatamente o que ele pensa sobre tudo, tem acesso completo a cada pensamento e sentimento. Não há mais mistério, não há mais descoberta. Há apenas manutenção de algo completamente conhecido. E aqui está a verdade brutal. Completamente conhecido é indistinguível de completamente previsível. E completamente previsível é, eventualmente, indistinguível de completamente entediante. Não porque a pessoa é entediante, mas porque não há mais nada novo para descobrir. O mapa está completo. O território está totalmente explorado. Agora, você pode estar pensando, mas isso soa como jogar jogos, como manipulação. Deixe-me ser claro sobre a distinção. Manipulação é quando você conscientemente retém informação ou cria mistério artificial com intenção específica de controlar o nível de interesse dela. Isso é calculado, falso, insustentável. O que estou descrevendo é diferente. É simplesmente não sentir compulsão de compartilhar absolutamente tudo imediatamente. É manter algumas coisas privadas, não por estratégia, mas porque privacidade é seu padrão natural. A diferença é autenticidade versus performance. O homem autenticamente misterioso não está performando mistério.
Ele simplesmente não vê necessidade de abrir completamente sua vida interior para alguém que ainda não provou, através de tempo e investimento consistente, que ganhou acesso a esse nível de intimidade. Ele responde perguntas, mas não elabora excessivamente, a menos que sinta vontade genuína. Ele compartilha experiências, mas não conta cada detalhe de cada história. Ele revela opiniões, mas não transforma cada conversa em exposição completa de sua filosofia de vida. Há uma economia natural em como ele compartilha, que mantém sempre espaço para mais descoberta. E aqui está o aspecto crucial. Isso não significa ser fechado ou distante. Significa ser seletivo. Significa que quando você compartilha, tem peso. Significa que revelações são eventos significativos, não ocorrências diárias. Significa que acesso à sua vida interior é conquistado e, portanto, valorizado. A mulher que está com um homem assim nunca sente que sabe completamente tudo. Ela está sempre descobrindo nova faceta, novo interesse, nova perspectiva. Ele permanece intrigante não porque está escondendo coisas, mas porque não sente necessidade de exibir tudo antecipadamente. E essa descoberta contínua é o que mantém a atração viva ao longo do tempo. Compare com o relacionamento onde tudo foi compartilhado nos primeiros meses. Não há mais surpresas, não há mais revelações. Há apenas continuação do que já é completamente conhecido. E completamente conhecido, por mais maravilhoso que seja, eventualmente se torna familiar. E familiar, sem elemento de descoberta contínua, pode lentamente transformar-se em tido como certo. O homem que nenhuma mulher consegue manipular não joga jogos com informação. Ele simplesmente valoriza sua privacidade o suficiente para não entregar acesso completo imediatamente. Ele compartilha estrategicamente, não indiscriminadamente. E essa estratégia não vem de manual de sedução, vem de autorrespeito natural e entendimento que intimidade genuína é construída gradualmente, não despejada prematuramente. Aqui está o erro que destrói mais homens do que qualquer outro. Eles fazem da mulher o propósito central das suas vidas, ao invés de uma adição valiosa a um propósito já existente. E essa inversão sutil é absolutamente tóxica para a atração. Vou te explicar exatamente por quê. Homens atraentes têm missões, objetivos claros que precedem qualquer mulher específica, vidas estruturadas ao redor de crescimento pessoal, ambições profissionais, projetos criativos, desenvolvimento físico, círculos sociais estabelecidos. A mulher não completa esse mundo. Ela pode ganhar entrada a ele se provar-se suficientemente valiosa através do tempo. Ela é adição desejada, mas não componente essencial. O mundo dele existe completo sem ela, e ficaria levemente enriquecido com ela. Homens não atraentes fazem o oposto completo. Quando conhecem alguém que lhes interessa, essa pessoa instantaneamente se torna o centro gravitacional ao redor do qual tudo passa a orbitar. Planos de fitness são ajustados para acomodar disponibilidade dela. Tempo com amigos é sacrificado para estar disponível quando ela quiser se encontrar. Projetos pessoais são colocados em espera porque relacionamento é prioridade. Essencialmente, a vida pausa para acomodar essa nova presença central. E aqui está porque isso falha tão consistentemente. Você não pode ser atraente como pessoa se não tem uma vida atraente primeiro. Se sua vida não tinha estrutura, direção ou propósito antes dela aparecer, adicionar ela não cria isso magicamente. Apenas torna sua falta de propósito mais óbvia, mais pesada, mais sufocante para ela. Considere esta pergunta com honestidade brutal. Se ela desaparecesse amanhã, literalmente saísse da sua vida completamente, o que restaria? Você ainda teria rotinas significativas que mantêm disciplina? Objetivos concretos que está perseguindo ativamente? Relacionamentos valiosos que cultivou consistentemente? Projetos que o empolgam independentemente de audiência? Ou a remoção dela criaria um vazio vasto, porque ela essencialmente se tornou todo o conteúdo da sua existência? Se a resposta for a segunda opção, você já perdeu. Não apenas com ela, mas com qualquer pessoa, porque ela pode sentir isso.
Mulheres desenvolveram sensores altamente calibrados para detectar quando se tornaram o propósito completo da existência de um homem. E isso não gera segurança, apreciação ou intimidade. Gera sufocamento, peso excessivo, responsabilidade pela felicidade total de outra pessoa, um fardo que ninguém quer carregar. Atendi um cara recentemente, vamos chamá-lo de Bruno, que ilustra perfeitamente esse padrão destrutivo. 30 anos, trabalho estável, hobbies ocasionais, amigos que via de vez em quando. Vida ok, mas sem direção forte ou paixão particular. Conheceu uma mulher que realmente o impactou. E literalmente, da noite para o dia, ela se tornou seu projeto principal. A academia que ele frequentava esporadicamente foi abandonada porque os horários não se alinhavam com disponibilidade dela. Projeto paralelo que estava desenvolvendo foi pausado porque não tenho tempo agora que estou investindo no relacionamento. Amigos que costumava ver frequentemente foram gradualmente esquecidos porque ela precisa de mim, ou prefiro passar tempo com ela. Hobbies individuais foram substituídos por apenas fazer coisas que eles podiam fazer juntos. Dentro de 3 meses, a vida inteira de Bruno girava ao redor dela. Cada decisão era filtrada através de como isso afeta nosso relacionamento. Cada hora livre era dedicada a ela. Cada pensamento eventualmente retornava a ela. Ele essencialmente dissolveu sua identidade individual numa identidade completamente relacional. O resultado? Ela começou a se sentir sufocada. Começou a sentir que estava carregando todo o peso emocional dele. Começou a perceber que ele não tinha vida própria, apenas vida que orbitava ao redor dela. E isso, ao invés de fazê-la sentir-se valorizada, fez-se sentir-se sobrecarregada. Ela eventualmente terminou dizendo que precisava de alguém mais independente. Bruno ficou devastado, mas aqui está a verdade brutal. Ele não perdeu um relacionamento. Ele perdeu o substituto que estava usando no lugar de ter propósito próprio. E é por isso que doeu tanto, porque ela não era apenas pessoa valiosa na vida dele. Ela era a vida dele. Compare isso com um cara que conheço. Vamos chamá-lo de Ricardo. Quando conheceu alguém interessante, ele continuou exatamente como estava. Academia 5 vezes por semana porque saúde é prioridade não negociável. Projeto paralelo de desenvolvimento de software. Porque aprendizado e crescimento são partes fundamentais de quem ele é. Noites de sexta com amigos próximos, porque esses relacionamentos foram cultivados por anos e têm valor independente. Hobbies de fotografia e montanhismo, porque o enchem de propósito independentemente de audiência. Ela não se tornou o sol ao redor do qual ele orbitava. Ela ganhou entrada ao sistema solar dele, onde ele era o sol, e vários outros planetas, trabalho, amigos, projetos, saúde, também orbitavam ao redor dele. Ela era um planeta adicional, talvez eventualmente um importante, mas não o único, não o definidor de todo o sistema. O resultado? Ela competiu pela atenção dele. Ela valorizou cada momento com ele, porque claramente não era garantido. Ele tinha outras prioridades legítimas. Ela respeitou ele porque via homem com vida completa e interessante que escolhia incluí-la, não homem vazio desesperado por ela preencher o vazio. A diferença fundamental. Bruno procurava completar-se através do relacionamento. Ricardo procurava complementar vida já completa. Bruno fez dela seu propósito. Ricardo a fez adição valiosa a propósitos já existentes. Bruno estava incompleto sem ela. Ricardo estava completo independentemente dela e potencialmente mais completo com ela. Aqui está princípio que não tem exceção. Atração requer que você seja pessoa completa primeiro. Completo não significa perfeito. Completo significa que você tem estrutura de vida que faz sentido independentemente de qualquer pessoa específica. Significa que você acorda com propósito que não depende da presença de alguém. Significa que seus dias têm significado que vem de dentro, não de fora. Quando você é pessoa completa, relacionamento é adição. Quando você é pessoa incompleta, relacionamento é tentativa desesperada de preencher vazio. E mulheres sentem a diferença instantaneamente.
Elas podem não articular conscientemente, mas sabem a diferença entre homem que as quer versus homem que as precisa. Entre homem que está escolhendo compartilhar vida já valiosa versus homem que precisa delas para tornar vida tolerável. Aqui está teste simples. Imagine que você tem semana completamente livre. Nenhum compromisso de trabalho, nenhuma obrigação social, nenhuma pessoa específica para ver. Como você preencheria essa semana? Se sua resposta imediata é tentaria passar tempo máximo com ela, ou, não sei, provavelmente ficaria entediado, você tem problema fundamental. Você não tem vida própria suficiente para sustentar a atração de longo prazo. Mas se sua resposta é lista detalhada de projetos que avançaria, habilidades que desenvolveria, experiências que buscaria, livros que leria, lugares que exploraria, você tem fundação de pessoa completa. E pessoa completa que escolhe incluir alguém na vida é infinitamente mais atraente do que pessoa vazia que precisa de alguém para preencher tempo. O homem indiferente não finge ter vida ocupada e interessante. Ele literalmente tem porque construiu existência independente de qualquer mulher específica. Quando ele sai com ela, é pausa prazerosa de outras prioridades. Quando ele passa tempo com ela, é escolha consciente de compartilhar momento valioso, não necessidade desesperada de preencher vazio. Quando ele investe nela, é decisão estratégica de alocar recurso limitado, seu tempo e atenção, para alguém que demonstrou valor, correspondente. E aqui está o paradoxo final que vai fechar esse bloco. Quanto mais você precisa do relacionamento para sentir-se completo, menos atraente você se torna dentro dele. Quanto menos você precisa, mas ainda escolhe estar nele, mais atraente você permanece. Não porque jogar hard to get funciona, mas porque genuína completude é magneticamente atraente, enquanto necessidade desesperada é universalmente repulsiva. A mulher que nenhum homem consegue manipular também não quer homem que ela pode manipular. Ela quer homem com vida tão completa que manipulação é irrelevante, porque ele não precisa dela o suficiente para comprometer seus valores, abandonar suas prioridades ou sacrificar seus propósitos. Ela quer homem que escolhe ela porque adiciona valor, não porque preenche necessidade desesperada. E você só se torna esse homem quando para de fazer relacionamento seu propósito e começa a fazer relacionamento reflexo de propósitos já existentes. Quando sua vida é tão rica, tão cheia, tão significativa, independentemente de qualquer pessoa, que adicionar alguém é complemento desejado, não componente essencial. Essa é liberdade final. E, paradoxalmente, é o que torna você mais capaz de construir relacionamento saudável do que qualquer quantidade de disponibilidade excessiva jamais poderia. Existe um princípio fundamental e imutável em todas as dinâmicas relacionais que ninguém quer admitir porque soa cínico, porque parece reduzir amor a jogo de poder, porque contradiz narrativa romântica que fomos alimentados desde a infância. Mas é verdade, testada milhares de vezes através de milhões de interações. A pessoa menos investida emocionalmente detém mais poder na dinâmica. Sempre, sem exceção. Isso não significa que relacionamentos saudáveis são jogos de poder conscientes. Significa que equilíbrio saudável emerge naturalmente quando ambas as partes têm vidas suficientemente completas, que o relacionamento é escolha desejada, não necessidade desesperada. Mas quando o investimento é assimétrico, quando uma pessoa se importa dramaticamente mais do que a outra, a dinâmica se torna implicitamente hierárquica, independentemente das intenções ou valores declarados de qualquer um dos envolvidos. A pessoa menos investida define termos, ritmo, limites da interação. Eles decidem quando se encontram. Eles determinam frequência de comunicação. Eles estabelecem o nível de intimidade. A pessoa mais investida acomoda essas condições, justifica comportamentos que não aceitaria de outras pessoas, racionaliza tratamento que objetivamente reconhece como abaixo do padrão. E aqui está a parte verdadeiramente brutal. Esse desequilíbrio raramente se corrige sozinho. Geralmente se amplifica progressivamente
até que a pessoa menos investida parte ou a pessoa mais investida finalmente se exaure completamente. Quantas vezes você já se viu fazendo ginástica mental para justificar comportamento que objetivamente não toleraria de outras pessoas na sua vida? Demora excessiva e inconsistente para responder mensagens. Cancelamentos frequentes de planos com desculpas vagas. Ambiguidade crônica sobre status ou direção do relacionamento. Falta óbvia de reciprocidade em esforço, atenção ou investimento emocional. Se um amigo te tratasse assim, você provavelmente se afastaria ou teria conversa direta sobre o padrão. Mas quando é alguém por quem você está romanticamente investido, você encontra explicações. Ela está passando por momento difícil. Ele é só ocupado com trabalho. Ela tem ansiedade de compromisso de relacionamentos passados. Ele não é muito de expressar emoções. Você concede benefício da dúvida repetidamente. Convence-se que isso é temporário, que vai melhorar uma vez que insira a condição que nunca realmente se materializa. Por quê? Porque você se importa mais. E porque você se importa mais, você tolera mais. E porque você tolera mais, seu comportamento comunicando baixo valor torna-se padrão aceito. E porque isso se torna padrão aceito, ela respeita você menos. É ciclo auto-perpetuador que só termina quando você fundamentalmente muda sua postura de hiperinvestido para apropriadamente indiferente. Indiferença aqui não significa não se importar de forma alguma. Significa calibrar seu investimento para corresponder exatamente ao dela, não excedê-lo na esperança ingênua que investimento unilateral desproporcional eventualmente inspirará reciprocidade equivalente. Significa reconhecer que você não pode amar alguém para dentro de amar você de volta. Você não pode se esforçar suficientemente para compensar falta de esforço dela. Você não pode investir emocionalmente tanto que, eventualmente, ela sentirá a obrigação de igualar. Atendi uma mulher recentemente, vamos chamá-la de Laura, que ilustra perfeitamente essa dinâmica do outro lado. Ela estava vendo dois caras simultaneamente no início. Primeiro, Gustavo. Ele estava claramente muito investido. Mensagens constantes, planejamento proativo de encontros, expressão clara de interesse e intenção, sempre disponível quando ela queria atenção. Obviamente, ela era prioridade alta para ele. Segundo, Fernando. Ele era mais difícil de alcançar. Responsivo quando conveniente, não necessariamente quando ela queria. Às vezes cancelava planos se algo mais importante surgia. Menos expressivo sobre sentimentos. Claramente tinha vida ocupada onde ela era uma parte, não o centro. Obviamente menos investido do que Gustavo. Laura me disse literalmente: racionalmente sei que Gustavo seria melhor para mim. Ele me trata incrivelmente bem. É atencioso, consistente, comunicativo. Mas não consigo parar de pensar no Fernando. Há algo sobre não conseguir completamente tê-lo que me deixa obcecada. Com Gustavo sinto que já ganhei. Com Fernando sinto que ainda estou competindo. Ela eventualmente escolheu Fernando. Não porque ele era a melhor pessoa. Não porque a tratava melhor. Mas porque a dinâmica de poder favorecia ele. Ele estava menos investido, o que paradoxalmente a fez investir mais. Gustavo estava mais investido, o que a fez investir menos, porque ela já tinha acesso completo sem esforço. E aqui está o detalhe irônico. Assim que Laura se comprometeu totalmente com Fernando, assim que ela se tornou a pessoa mais investida na dinâmica, ele perdeu interesse. Por quê? Porque o que o atraía não era ela especificamente, era a atenção, o desafio, a necessidade de competir pela atenção dela. Uma vez que ela se tornou totalmente disponível, totalmente investida, totalmente previsível, o valor percebido caiu. Isso é superficial? Talvez, mas é real. E ignorar padrões reais porque preferimos que fossem diferentes não protege você das consequências. Só garante que você continuará sendo Gustavo da situação. Assistindo enquanto a pessoa que você trata bem escolhe quem a trata com indiferença estratégica. Aqui está a verdade ainda mais profunda sobre investimento. Assimétrico. Você literalmente ensina pessoas como te tratarem através do que você tolera. Cada vez que você responde imediatamente
apesar dela consistentemente demorar horas. Cada vez que você ajusta sua agenda inteira, apesar dela raramente ajustar a dela. Cada vez que você investe emocionalmente além do que ela retribui, você está ativamente treinando-a que seu tempo, atenção e energia emocional têm valor baixo, que não precisam ser conquistados porque são dados livremente, que não precisam ser reciprocados porque você os fornece independentemente do comportamento dela, que não há consequência para a falta de esforço dela porque você compensa com excesso de esforço seu. Você está essencialmente programando a dinâmica para desequilíbrio permanente através de suas respostas comportamentais. E aqui está a parte que ninguém quer aceitar. Uma vez que você estabelece esse padrão dentro de uma interação específica, é extremamente difícil mudá-lo, porque você já definiu os termos, você já comunicou o valor. Tentar subitamente ter mais limites, ser menos disponível, exigir mais reciprocidade, tudo isso é percebido como mudança manipulativa de tática, não expressão autêntica de valor aumentado. É como negociar salário. Se você aceita a oferta inicial baixa, tentar renegociar para o dobro 6 meses depois sem mudança dramática em suas responsabilidades é visto como injustificado. Você já aceitou aquele valor. Você já sinalizou que está disposto a trabalhar por aquele preço. Aumentar o preço depois parece oportunista. Mesma dinâmica em relacionamentos. Se você estabelece padrão de investimento desproporcional desde o início, tentar recalibrar mais tarde parece manipulação, não correção de desequilíbrio. A única forma de evitar essa armadilha é nunca cair nela inicialmente. Calibrar investimento desde o primeiro dia. Corresponder ao dela, não exceder esperando reciprocidade futura. Mas aqui está o princípio crucial. Poder relacional não é sobre dominação ou controle. É sobre equilíbrio, quando ambas as partes estão similarmente investidas, quando nenhum precisa mais do que o outro, quando ambos escolhem estar presente por valor adicionado ao invés de necessidade de preencher vazio, não há hierarquia de poder. Há parceria. O problema surge exclusivamente de assimetria. E a assimetria surge quando uma pessoa faz relacionamento seu propósito central, enquanto outra trata relacionamento como complemento a propósito já existente. Quando uma pessoa acomoda tudo, enquanto outra mantém limites. Quando uma pessoa tolera qualquer coisa para manter conexão, enquanto outra está disposta a ir embora se padrões não forem atendidos. O homem indiferente não busca poder sobre a mulher. Ele simplesmente se recusa a aceitar posição de menos poder. Ele não vai investir mais do que ela investe, não vai tolerar tratamento que não toleraria de outros, não vai fazer dela prioridade maior do que ela o faz dela. Não porque está jogando jogos, mas porque genuinamente valoriza-se suficientemente para exigir reciprocidade básica. E aqui está o que acontece quando você opera dessa postura. Ou ela iguala seu investimento, criando dinâmica equilibrada e saudável, ou ela não iguala, revelando que ela não valoriza você suficientemente para justificar investimento adicional de você. Ambos os resultados são vitórias. No primeiro caso, você tem relacionamento funcional. No segundo caso, você preservou seu tempo e energia emocional para alguém que eventualmente vai valorizá-los adequadamente. O único resultado perdedor é continuar investindo desproporcionalmente, esperando que eventualmente ela vai acordar e perceber seu valor. Isso nunca acontece. Ou ela já vê seu valor e investe adequadamente, ou ela não vê e nunca verá mais claramente através de mais investimento seu. Investimento desproporcional contínuo só confirma na mente dela que você não tem valor suficiente para comandar investimento igual. Então, aqui está a escolha brutal. Você aceita a posição de menos poder, esperando pacientemente que, eventualmente, ela vai valorizá-lo mais. Ou você demanda equilíbrio desde o início, sabendo que isso significa que algumas pessoas vão embora, mas as que ficam em termos justos? A primeira opção parece mais segura porque você mantém a pessoa. A segunda opção parece mais arriscada porque você pode perdê-la. Mas aqui está o que você aprende eventualmente. Manter alguém através de investimento desproporcional não é vitória.
É prisão onde você trabalha constantemente para merecer algo que deveria ser livremente dado se realmente tivesse valor para ela. A única vitória real é ser escolhido por alguém que investe tanto quanto você, que te valoriza tanto quanto você a valoriza, que faz de você prioridade porque você genuinamente merece ser, não porque você suplicou suficientemente. E você só alcança isso quando para de aceitar migalhas e começa a exigir banquete, quando para de ser grato por atenção básica e começa a esperar esforço real, quando para de celebrar cada pequeno sinal de interesse como se fosse grande conquista e começa a reconhecer que interesse genuíno não requer interpretação, é óbvio, consistente e recíproco. O homem que nenhuma mulher consegue manipular não é imune à manipulação por técnica sofisticada ou força de vontade sobre-humana. Ele é imune porque construiu vida onde perder qualquer pessoa específica não colapsa sua estrutura inteira, onde seu valor não é determinado por quanto alguém o valoriza, onde sua felicidade não depende de aprovação externa, onde seu propósito existe independentemente de qualquer relacionamento. E quando você opera dessa posição de força genuína, dinâmicas de poder se equilibram automaticamente, porque você não precisa dela mais do que ela precisa de você. Você escolhe ela tanto quanto ela escolhe você. Você investe proporcionalmente ao investimento dela. E se esse equilíbrio não existe, você está disposto a ir embora porque preservar seu valor próprio é mais importante do que preservar acesso a alguém que não o valoriza adequadamente. Essa é indiferença estratégica em seu núcleo. Não é fingir não se importar. É genuinamente importar-se mais sobre manter padrões do que sobre manter pessoa específica que não atende esses padrões. E, paradoxalmente, essa é exatamente a postura que faz pessoas quererem atender seus padrões. Então, como você sai da armadilha da disponibilidade excessiva? Como você transforma-se de homem que mulheres toleram por conveniência em homem que elas competem para manter? Como você recalibra anos de condicionamento social que te ensinou a demonstrar valor através de disponibilidade constante? Primeiro, entenda que isso não é sobre jogar jogos ou manipular. Não é sobre táticas artificiais para parecer menos interessado do que você realmente está. É sobre recuperar equilíbrio genuíno na sua vida. É sobre restaurar prioridades naturais, onde você é o centro da sua própria existência, não satélite orbitando ao redor de outra pessoa. Indiferença estratégica funciona precisamente porque não é artificial quando feita corretamente. Não é performance, é restauração de estrutura natural de vida saudável, onde você tem propósitos, objetivos e padrões que precedem qualquer pessoa específica. Você não finge estar ocupado, você se torna genuinamente ocupado com coisas que importam, independentemente de qualquer mulher. Você não ignora mensagens deliberadamente para jogar hard to get. Você simplesmente responde quando naturalmente tem tempo, porque sua vida tem outras demandas legítimas competindo pela sua atenção. Você não retém vulnerabilidade manipulativamente. Você compartilha seletivamente com pessoas que demonstraram, através de tempo e investimento próprio consistente, que ganharam acesso a esse nível de intimidade. A diferença entre estratégia manipulativa e postura autêntica é esta. Manipulação é tática consciente, calculada para obter resultado específico. Autenticidade é expressão natural de valores e prioridades já estabelecidos como fundamentais de quem você é. Aqui estão os princípios práticos específicos para recalibração. Princípio 1. Reconstrua sua vida independente primeiro. Antes de qualquer coisa, você precisa ter vida que funciona completamente sem ninguém específico. Isso significa rotinas de fitness que você mantém religiosamente, projetos profissionais ou criativos que avançam consistentemente, círculo social que você cultiva ativamente, hobbies que genuinamente o absorvem, objetivos pessoais que persegue disciplinadamente. Não construa isso para parecer atraente. Construa porque vida completa é requisito para ser pessoa completa. E pessoa completa é o único tipo que pode construir relacionamento saudável.
Se você está entrando em interação romântica como pessoa incompleta esperando ser completado, você já está setup para a falha. Você está oferecendo fardo, não parceria. Teste. Se você acordasse amanhã e descobrisse que está solteiro indefinidamente, sua semana teria estrutura significativa? Seus dias teriam propósito claro? Ou você ficaria à deriva esperando próxima distração romântica para dar significado à sua existência? Princípio 2. Calibre investimento ao dela. Nunca exceda esperando reciprocidade futura. Observe quanto esforço ela põe na interação, quanto tempo leva para responder consistentemente, quanto ela ajusta sua agenda, quanto ela investe emocionalmente, quanto ela inicia contato, quanto ela planeja encontros, quanto ela demonstra interesse através de ações, não apenas palavras. Então corresponda exatamente a esse nível, não mais. Se ela demora 3 horas para responder em média, você também demora 3 horas. Se ela cancela planos ocasionalmente, você também mantém suas outras prioridades e cancela quando necessário. Se ela compartilha seletivamente, você também compartilha seletivamente. Se ela investe 30% da energia disponível dela, você investe 30% da sua. Isso parece calculado? Talvez. Mas é mais saudável do que a alternativa, onde você investe 90%, enquanto ela investe 30%, criando desequilíbrio insustentável que eventualmente resulta em ressentimento seu ou perda de respeito dela. Princípio 3. Mantenha suas prioridades não negociáveis. Identifique 5 coisas na sua vida que são absolutamente não negociáveis. Talvez seja exercício físico regular, talvez seja projeto profissional importante, talvez seja tempo com família ou amigos próximos, talvez seja hobby que define parte de quem você é. Qualquer que sejam, eles não mudam para acomodar alguém até que essa pessoa prove através de tempo considerável que ganhou nível de importância, justificando reconsideração. Quando ela quer se encontrar, mas conflita com sua rotina de academia, você não cancela a academia. Você oferece horário alternativo que funciona sem sacrificar sua prioridade. Quando ela quer falar, mas você está no meio de trabalho importante, você não larga tudo. Você diz que vai retornar quando terminar. Quando ela quer que você cancele planos com amigos, você não cancela. Você explica que esses compromissos são importantes e oferece próxima disponibilidade real. Isso não é ser inflexível ou egoísta. É demonstrar que você tem vida estruturada que não dissolve no momento que alguém interessante aparece. E, paradoxalmente, isso te torna infinitamente mais atraente do que homem que imediatamente reorganiza tudo. Princípio 4. Compartilhe seletivamente, não indiscriminadamente. Você não precisa contar toda a sua história de vida nos primeiros encontros. Você não precisa verbalizar cada pensamento e sentimento. Você não precisa processar cada emoção com ela. Mantenha algumas coisas privadas, não porque está escondendo, mas porque nem tudo precisa ser compartilhado imediatamente com todos. Quando ela faz perguntas, responda honestamente, mas não necessariamente exaustivamente. Dê informação suficiente sem elaborar desnecessariamente. Deixe ela fazer perguntas follow-up se quiser saber mais. Não antecipe tudo o que ela poderia querer saber e despeje antecipadamente. Vulnerabilidade deve ser dosada e ganada. Compartilhe momentos vulneráveis quando o contexto faz sentido e depois que ela demonstrou reciprocidade própria. Não use vulnerabilidade como ferramenta para criar intimidade forçada prematuramente. Princípio 5. Aceite que alguns se vão embora, e isso é recurso, não bug. Aqui está a verdade dura. Alguns relacionamentos simplesmente não sobreviverão a essa recalibração, e isso é perfeitamente ok. Na verdade, é ótimo, porque se a única razão que alguém estava na sua vida era porque você estava sempre disponível e excessivamente acomodante, então o que você tinha não era relacionamento baseado em valor mútuo genuíno, era arranjo de conveniência unilateral onde você fornecia utilidade enquanto recebia migalhas. Quando você para de ser conveniente, pessoas que estavam lá apenas pela conveniência saem. Isso dói temporariamente,
mas libera você para conexões genuínas com pessoas que valorizam você como pessoa completa, não como extensão útil sempre disponível. A mulher que realmente valoriza você não se afastará quando você tiver limites saudáveis. Ela não vai desaparecer quando você demonstrar autorrespeito funcional. Ela não vai perder interesse quando você mantiver vida completa fora dela. Ela respeitará isso, será atraída por isso, competirá para manter acesso privilegiado, porque reconhecerá que você não é dado garantido. Mas a mulher que estava lá apenas porque você era opção conveniente e sem esforço, ela vai embora assim que você não for mais tão conveniente. E você deveria celebrar isso, não lamentar, porque ela estava desperdiçando o tempo que você poderia estar investindo em alguém genuíno. Princípio 6. Seja paciente com o processo. Se você passou anos operando de certo modo, mudança não acontece instantaneamente. Você vai sentir impulsos antigos, vai querer responder imediatamente quando ela finalmente manda mensagem depois de horas. Vai querer cancelar seus planos quando ela sugere se encontrar. Vai querer demonstrar investimento excessivo para provar seu interesse. Esses impulsos são padrões neurais antigos morrendo lentamente. Reconheça-os, observe-os, mas não atue sobre eles. Responda quando você genuinamente tiver tempo, não quando seu impulso desesperado exigir. Mantenha seus planos quando são importantes, não os cancele por reflexo de pessoas pleasing. Com o tempo, sua postura padrão vai mudar organicamente. Vai deixar de ser, como posso provar meu valor para ela? E se tornar, ela está adicionando valor suficiente à minha vida completa para justificar espaço significativo nela. Essa inversão de quadro é tudo, e ela requer paciência, porque décadas de condicionamento não são desfeitas em semanas. Princípio 7. Reconheça que isso não é sobre ela, é sobre você. A recalibração não é tática para fazer mulher específica te querer mais. É restauração de equilíbrio pessoal que te torna a pessoa mais completa, mais atraente, mais respeitável. Se funciona com ela especificamente, ótimo. Se não funciona, você ainda é melhor por ter recalibrado, porque agora opera de posição de completude ao invés de necessidade. O objetivo não é conseguir a garota. O objetivo é tornar-se tipo de homem que mulheres de qualidade naturalmente querem estar perto. E esse tipo de homem tem vida completa, padrões claros, limites funcionais e suficiente autorrespeito para ir embora de situações que não servem ele. Quando você opera dessa postura, resultados relacionais melhoram como consequência natural. Não porque você aprendeu técnicas de manipulação, mas porque você se tornou versão mais valiosa de si mesmo. E valor genuíno atrai interesse genuíno. Conclusão. A verdade final sobre indiferença estratégica. Então aqui estamos no final, e é hora de síntese completa. Hora de conectar todos os pontos que desenvolvemos ao longo dessa jornada. Hora de articular a verdade final que ninguém quer dizer em voz alta, mas que todo homem bem-sucedido em relacionamentos entende intuitivamente. A verdade central é brutalmente simples. Você não pode negociar desejo. Não pode criar atração através de disponibilidade. Não pode inspirar respeito através de acomodação constante. Não pode gerar investimento através de investimento desproporcional. Não pode ser escolhido por valor demonstrado através de necessidade demonstrada. Atração é resposta a valor percebido. E valor percebido vem primariamente de escassez, não abundância. De mistério, não transparência total. De completude individual, não necessidade desesperada. De limites funcionais, não acomodação ilimitada. De calibração de investimento, não doação unilateral de energia emocional. Homens que entendem isso profundamente não precisam jogar jogos porque estruturaram suas vidas de forma que escassez é consequência natural de terem propósitos, objetivos e padrões que precedem qualquer pessoa específica. Eles não retêm atenção manipulativamente. Eles simplesmente têm outras coisas competindo por ela legitimamente. Eles não fingem indiferença. Eles são apropriadamente indiferentes, porque nenhuma mulher individual é essencial
para seu senso de valor ou direção de vida. E, paradoxalmente, isso os torna infinitamente mais atraentes do que homens que fariam qualquer coisa, sacrificariam tudo, tolerariam qualquer tratamento para manter alguém interessado, porque a atração não responde a sacrifício, responde a valor, e valor requer que você mantenha-se valioso ao invés de dissolver-se em necessidade desesperada de ser escolhido. Cada exemplo que mostrei, de Rafael que se tornou completamente disponível e foi descartado, de Marina que escolheu o cara menos acessível, de Bruno que dissolveu sua vida em relacionamento, de Laura que não conseguia parar de pensar em quem a valorizava menos. Todos eles ilustram o mesmo princípio fundamental. Desequilíbrio de investimento destrói a atração. Quando você se importa mais, você perde mais. Quando você tolera mais, você recebe menos. Quando você investe mais, você é valorizado menos. Não porque pessoas são naturalmente cruéis, mas porque valor é função de escassez, e você não pode ser escasso quando está disponível ilimitadamente. O mundo mudou. As regras mudaram dramaticamente. E continuar operando sob paradigma antigo, onde disponibilidade, transparência e esforço excessivo criam atração, é garantia de frustração contínua. Você pode resistir a essa verdade. Pode argumentar que é cínica, que é manipulativa, que é injusta, que pessoas deveriam valorizar bondade e esforço. E filosoficamente, talvez você esteja absolutamente certo. Talvez o mundo deveria funcionar assim. Talvez pessoas deveriam escolher parceiros baseados em quem as trata melhor, ao invés de quem as faz trabalhar mais para a atenção. Talvez relacionamentos saudáveis deveriam ser sobre comunicação total e disponibilidade mútua. Mas enquanto você argumenta sobre como as coisas deveriam ser, observe o mundo ao seu redor. Observe quais homens têm as dinâmicas relacionais que você inveja. Observe não suas declarações públicas sobre relacionamentos saudáveis, mas seu comportamento real nas interações. Você verá o padrão repetidamente confirmado através de milhares de exemplos. Eles mantêm suas vidas como prioridade máxima. Eles têm limites claramente definidos e defendidos. Eles compartilham seletivamente ao invés de indiscriminadamente. Eles calibram o investimento ao invés de doar tudo antecipadamente. Eles permanecem misteriosos porque não sentem compulsão de revelar tudo. Eles são apropriadamente indiferentes porque construíram existências completas, onde nenhuma pessoa específica é essencial. E você verá mulheres orbitarem em torno deles naturalmente, competirem por sua atenção ativamente, valorizarem cada momento de acesso porque não é garantido, respeitarem-nos porque eles demonstram autorrespeito. Primeiro, investirem neles porque eles não investem desproporcionalmente primeiro. Não porque esses homens são excepcionalmente atraentes fisicamente ou financeiramente ricos, mas porque estruturaram suas vidas e interações de forma que seu tempo, sua atenção e seu investimento emocional são percebidos como escassos e, portanto, valiosos. Eles se tornaram prêmios a serem ganhos ao invés de conveniências a serem utilizadas. A escolha final é sua, e apenas sua. Você pode continuar sendo o homem completamente disponível, totalmente transparente, excessivamente investido, e aceitar que sua experiência relacional provavelmente não mudará significativamente, que você continuará sendo opção de conveniência ao invés de escolha deliberada, que você permanecerá na posição de menos poder em dinâmicas relacionais, que você será valorizado menos precisamente porque você valoriza mais. Ou você pode reconhecer que a atração não responde à lógica que você gostaria que respondesse, que as regras reais são diferentes das regras ideais, que jogar segundo regras que não existem mais só garante que você continua perdendo. Você pode recalibrar suas prioridades fundamentalmente, colocando-se genuinamente em primeiro lugar. Construir vida tão completa, tão rica, tão significativa, que adicionar alguém é complemento desejado, não componente essencial. E então, observar como dinâmicas mudam quando você para de perseguir validação e começa simplesmente vivendo de forma que validação externa se torna irrelevante. Quando você para de tentar provar seu valor
e começa expressando valor através de como você vive, independentemente de aprovação de qualquer um. A segunda opção requer morte do ego que espera ser amado por conveniência e disponibilidade ilimitada. Requer aceitar que você não vai ser valorizado por sacrifício. Requer reconhecer que relacionamentos saudáveis são entre pessoas completas, trocando valor, não pessoas incompletas tentando preencher vazios. Mas é o único caminho para ser escolhido por razões que realmente importam, para ser respeitado genuinamente ao invés de tolerado convenientemente, para ter dinâmica relacional onde você tem tanto poder quanto ela, onde nenhum de vocês está em posição de mendigar a atenção do outro. O homem que nenhuma mulher consegue manipular não desenvolveu imunidade através de técnica sofisticada de detecção de manipulação. Ele construiu vida onde manipulação é irrelevante, porque ele não precisa de nenhuma pessoa específica o suficiente para comprometer seus valores, abandonar suas prioridades ou sacrificar seus propósitos. Ele escolhe estar em relacionamento porque adiciona valor à vida já completa, não porque preenche vazio em vida vazia. E quando você finalmente internaliza isso, quando para de fazer relacionamento seu propósito e começa fazendo relacionamento reflexo de propósitos já existentes, algo fundamental muda. Você para de operar de posição de necessidade e começa operando de posição de escolha. Para de aceitar migalhas e começa exigindo reciprocidade real. Para de tolerar desrespeito porque precisa da conexão e começa indo embora de situações que não servem você. Essa é liberdade final. Não liberdade de relacionamentos, mas liberdade dentro de relacionamentos. Liberdade de escolher sem desespero. Liberdade de partir sem devastação. Liberdade de exigir padrões sem medo de ficar sozinho. Porque você reconhece que ficar sozinho mantendo dignidade é infinitamente melhor do que ficar acompanhado sacrificando o autorrespeito. E, paradoxalmente, essa é exatamente a postura que faz você menos provável de ficar sozinho. Porque quando você opera dessa posição de completude genuína, quando você exige reciprocidade básica, quando você mantém padrões claros, você naturalmente atrai pessoas que estão dispostas a encontrá-lo nesse nível. Pessoas que não veem relacionamento como extração de valor, mas como troca de valor. Então aqui está a verdade final que ninguém quer admitir, mas que liberta completamente quando você aceita. Indiferença estratégica não é sobre não se importar. É sobre se importar mais com manter seu valor, do que com manter qualquer pessoa específica que não valoriza você adequadamente. É sobre construir vida onde perder alguém significa perder parte, não perder tudo. É sobre ser escolhido porque você é valioso, não tolerado porque você é conveniente. Essa é a única indiferença que importa. E uma vez que você a alcança, não como performance, mas como resultado natural de ter construído vida genuinamente completa, você se torna exatamente o tipo de homem que mulheres de qualidade competem para estar perto. Não porque você manipulou elas através de táticas, mas porque você se tornou versão de si, mesmo que naturalmente comanda respeito, inspira atração e merece investimento recíproco. O caminho está claro. A verdade foi revelada. A escolha é exclusivamente sua. Você pode continuar como está e aceitar mais do mesmo, ou pode morrer para a versão de você que precisa ser escolhido e renascer como versão que simplesmente é escolhido como consequência natural de ser genuinamente valioso. Esta é a verdade, inescapável, testada infinitamente, consistente através de milhões de interações. Você pode argumentar com ela, pode resistir a ela, pode desejar que fosse diferente, mas não pode mudá-la. Só pode decidir se vai operá-la a seu favor ou continuar lutando contra ela em desvantagem permanente. Essa é a realidade do mundo relacional moderno. E uma vez que você a vê com clareza total, uma vez que você aceita completamente, uma vez que você age baseado nela consistentemente, você nunca mais opera em posição de fraqueza. Você se torna exatamente o que essa verdade demanda: homem completo, valioso, escolhido porque merece ser, não tolerado
porque implora para ser. E essa é liberdade final que nenhuma quantidade de disponibilidade excessiva jamais poderia comprar.